Imagina ser deixada no altar, grávida de 7 meses, na frente de todos os convidados. E minutos depois, sentir as primeiras contrações no meio da rua, debaixo de uma tempestade. Foi exatamente isso que aconteceu com Ana Clara, mas o que ela não sabia é que naquele momento de puro desespero, um estranho iria parar seu carro, mudar completamente o rumo daquela noite e da vida dela. Nessa história você vai acompanhar abandono, humilhação, um parto prematuro, um reencontro inesperado e um romance que nasceu no momento mais improvável possível. Fica comigo até o final, porque cada reviravolta vai te fazer querer saber o que acontece depois e te provar que o destino pode transformar dor em amor quando a gente menos espera. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Ana Clara acordou às 6 da manhã com uma mistura de ansiedade e felicidade correndo pelas veias. O vestido de noiva pendia no armário como uma promessa silenciosa, seda italiana com bordados delicados que sua mãe havia ajudado a escolher meses atrás. Aos 25 anos, professora do ensino fundamental há 3 anos, ela nunca imaginou que se casaria grávida de 7 meses, mas Marcelo a havia tranquilizado repetidas vezes. Não me importa que você esteja grávida, Ana. Na verdade, é perfeito assim. Vamos ser uma família completa desde o primeiro dia, ele havia dito 2 semanas atrás, segurando suas mãos na cozinha do apartamento que dividiam há 2 anos. As palavras dele ecoavam agora como uma melodia reconfortante, enquanto ela acariciava a barriga arredondada. O reflexo no espelho mostrava uma mulher diferente da garota tímida que havia conhecido Marcelo na faculdade. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante, obra de arte da cabeleireira que sua mãe havia contratado, e a maquiagem suave realçava seus olhos verdes sem exageros. O vestido abraçava suas curvas de grávida perfeitamente, desenhado especialmente para sua condição. Hoje é o grande dia, pequeno, sussurrou para o bebê sentindo um chute responsivo. Papai e mamãe vão se casar. A igreja do Sagrado Coração estava transformada. Arranjos de rosas brancas e eucaliptos decoravam os bancos de madeira escura, criando um ambiente elegante mas acolhedor. O aroma das flores misturava-se com o incenso e Ana Clara sentia-se verdadeiramente uma princesa, caminhando em direção ao seu conto de fadas. Os primeiros convidados chegaram pontualmente às 2 da tarde. Tia Helena, sempre pontual, acenou da terceira fileira. Os colegas de trabalho de Ana Clara ocuparam o lado esquerdo da igreja, enquanto os amigos de Marcelo se acomodaram do lado direito. Cerca de 100 pessoas, não a multidão que algumas noivas sonham, mas todos que realmente importavam. Padre Miguel, que os acompanhara durante os encontros pré-matrimoniais, ajustou a batina e sorriu para Ana Clara, que aguardava nos fundos da igreja com sua madrinha de casamento, Carla, sua melhor amiga desde a adolescência. "Está nervosa?" perguntou Carla, ajeitando o véu pela 10ª vez. "Um pouco. É normal, né? Marcelo deve estar nervoso também." 2h15 da tarde. O horário marcado havia passado, mas atrasos de 15 minutos eram comuns. Ana Clara respirou fundo, ajeitando o buquê de rosas brancas entre os dedos. O organista testou algumas notas da marcha nupcial, criando expectativa no ar. 2h30. Os sussurros discretos começaram. Ana Clara notou as cabeças se virando, olhares preocupados sendo trocados entre os bancos. Seu estômago se contraiu. Não era uma contração, era ansiedade pura. "Vou ligar para ele", disse Carla, já discando o número de Marcelo. Caixa postal, 2h45. O murmúrio cresceu. Padre Miguel se aproximou discretamente, sua expressão gentil, mas preocupada. "Ana Clara, querida, você tem notícias de Marcelo?" Antes que ela pudesse responder, Dona Conceição, mãe de Marcelo, apareceu no corredor lateral. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos. Ana Clara sentiu o mundo começar a desmoronar antes mesmo de ouvir as palavras. "Ana Clara, minha filha..." A voz de Dona Conceição tremia. "Marcelo deixou uma carta. Ele foi embora. Disse que não consegue assumir a responsabilidade agora, que precisa de tempo para pensar.
O buquê escorregou das mãos de Ana Clara. As rosas se espalharam pelo chão de mármore enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. Como assim foi embora? Nós conversamos ontem à noite. Ele disse que estava ansioso para hoje. O silêncio na igreja era ensurdecedor, sem pares de olhos fixos nela, sussurros que cortavam como lâminas. Eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Coitada, grávida e abandonada. Que situação constrangedora. Ana Clara sentiu o rosto queimar de humilhação. Cada sussurro era uma facada na alma. Não conseguia respirar adequadamente naquele vestido que agora parecia um costume de carnaval fora de época. Ana Clara, podemos conversar em particular? Sugeriu o padre Miguel, mas ela já estava recuando. Desculpem, eu preciso... Desculpem, murmurou, levantando a barra do vestido. Saiu correndo da igreja sob olhares de pena e comentários cruéis que a seguiram até a rua. Ar de março estava abafado, típico do final do verão paulistano. Pessoas na calçada pararam para observar a noiva em fuga, um espetáculo que ninguém esperava ver numa tarde de sábado. Ana Clara continuou correndo sem direção, apenas querendo desaparecer. Suas pernas tremiam, não só pelo esforço físico, mas pela mistura de raiva, tristeza e humilhação que a consumia. Foi quando sentiu a primeira contração. A dor veio súbita e intensa, fazendo-a parar bruscamente e se apoiar num poste. Não pode ser, pensou, ainda faltam 2 meses. Mas seu corpo não se importava com calendários ou planos desfeitos. A contração atingiu Ana Clara como uma onda violenta, irradiando da região lombar e descendo pelas pernas. Ela se agarrou ao poste de luz, tentando controlar a respiração como havia aprendido no curso de gestantes. Respira, Ana. É só estresse. Vai passar. Murmurou para si mesma, mas uma segunda contração veio apenas 5 minutos depois. O vestido de seda, pesado e volumoso, grudava em seu corpo suado. Ana Clara olhou ao redor desesperadamente. Estava na Rua Augusta, movimentada mesmo aos sábados, mas ninguém parecia disposto a ajudar uma noiva em pânico. Tentou sinalizar para um táxi amarelo que se aproximava, mas o motorista apenas acelerou ao ver sua aparência. "Por favor", gritou, mas sua voz se perdeu no barulho do trânsito. As nuvens escuras que ameaçavam desde a manhã finalmente cumpriram a promessa. A chuva começou como uma garoa fina e rapidamente se transformou em temporal. Em questão de minutos, Ana Clara estava encharcada. O tecido fino do vestido transpareceu, revelando sua lingerie, o que a fez se sentir ainda mais vulnerável e exposta. Outra contração, mais forte que as anteriores. Desta vez ela não conseguiu ficar em pé e se apoiou contra a vitrine de uma loja fechada. A dor era diferente das contrações de Braxton Hicks, que havia sentido ocasionalmente. Estas eram rítmicas, intensas, progressivas. "Meu Deus, o bebê está vindo", sussurrou, tocando a barriga com as mãos trêmulas. As pessoas corriam pela calçada molhada, cada uma preocupada apenas em se proteger da chuva. Homens de terno cobriam a cabeça com jornais, mulheres abriam guarda-chuvas coloridos, adolescentes corriam rindo para os pontos de ônibus. Ninguém notava a mulher grávida claramente em trabalho de parto, encostada numa vitrine como uma mendiga. Ana Clara tentou se mover, mas o salto alto do sapato escorregou na calçada molhada. Ela tropeçou, quase caindo, e conseguiu se equilibrar no último segundo, segurando-se numa grade de proteção. O susto fez seu coração disparar ainda mais. "Socorro! Alguém me ajuda!" tentou gritar, mas a chuva engolia sua voz. Uma nova contração a dobrou completamente. Através da cortina de água, ela viu luzes de um hospital particular a algumas quadras de distância. Mas parecia impossível chegar lá sozinha. Suas forças estavam se esgotando rapidamente. Foi quando ouviu o barulho de freios cantando no asfalto molhado. Um BMW preto parou abruptamente na sua frente, tão próximo da calçada que respingou água da sarjeta. A porta se abriu imediatamente e um homem alto saltou do carro. Ele não demonstrou nenhuma preocupação com a chuva, que instantaneamente molhou sua camisa social azul e seu terno cinza escuro. Ana Clara levantou os olhos
e encontrou um rosto que irradiava determinação. O homem tinha cerca de 30 e poucos anos, cabelos castanho escuros ligeiramente ondulados, e uma presença que comandava respeito mesmo debaixo de chuva. Mas o que mais a impressionou foram seus olhos. Havia uma intensidade ali, uma urgência genuína em ajudar. "Você está bem? Está machucada?" Perguntou-se ajoelhando ao lado dela na calçada molhada, completamente indiferente ao fato de estar arruinando um terno que provavelmente custava mais que o salário mensal dela. "Eu estou em trabalho de parto." Ana Clara conseguiu falar entre respirações ofegantes. "O bebê está vindo." A expressão dele mudou instantaneamente. Sem hesitação, ele a ajudou a se levantar com movimentos cuidadosos, mas eficientes. "Vamos, meu carro está aqui. Vou levá-la ao hospital agora mesmo." Enquanto a ajudava a entrar no banco traseiro do BMW, Ana Clara notou detalhes. Seus movimentos eram precisos, como alguém acostumado a lidar com emergências. O interior do carro cheirava a couro novo e um perfume masculino sutil. Ele pegou uma toalha limpa do porta-malas e a envolveu gentilmente. "Como você se chama?" perguntou, já ligando o motor e discando um número no viva-voz do carro. "Ana Clara Santos." "Ana Clara, meu nome é Lucas Montenegro. Vou cuidar de você, está bem?" "Doutor." "Ricardo, sou eu, Lucas. Estou levando uma gestante em trabalho de parto para o hospital. Preparem uma equipe obstétrica." "Sim, é urgente." O carro acelerou pelas ruas alagadas de São Paulo. Lucas dirigia com habilidade, desviando de buracos e poças, mantendo uma velocidade segura, mas constante. Ana Clara observava seu perfil concentrado. Havia algo reconfortante na maneira como ele assumiu total controle da situação. "Há quanto tempo começaram as contrações?" perguntou, olhando-a pelo retrovisor. "Uns 20 minutos atrás, quando saí correndo." Ela não terminou a frase, mas Lucas pareceu entender que havia uma história por trás daquela noiva sozinha na chuva. Ele não fez perguntas invasivas, focando apenas no momento presente. "Respire comigo, Ana Clara. Inspire lentamente pelo nariz. Isso assim. Agora solte pela boca." Sua voz tinha um efeito calmante. Ana Clara obedeceu, tentando sincronizar sua respiração agitada com as instruções dele. Por alguns momentos a dor pareceu mais controlável. "Por que você parou?" perguntou durante uma pausa entre contrações. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, como se a pergunta tocasse em algo profundo. "Porque eu não poderia simplesmente passar direto", respondeu finalmente. Ninguém deveria enfrentar um momento como este sozinha. Havia uma melancolia em sua voz que Ana Clara não conseguiu identificar, mas não teve tempo de investigar. Outra contração, mais intensa que todas as anteriores, a intus iri, fez apertar instintivamente o banco de couro. "Estamos quase chegando", Lucas disse, estendendo a mão direita para trás sem tirar os olhos da estrada. "Pode apertar minha mão se quiser." Ana Clara agarrou a mão oferecida como uma âncora na tempestade de dor. A mão dele era firme, quente, e transmitia uma segurança que ela não sentia há horas. O Hospital São Vicente surgiu à frente como um farol na escuridão. Lucas parou na entrada da emergência, onde uma equipe médica já os aguardava. Enquanto a transferiam para uma maca, Ana Clara segurou a mão dele por mais um momento. "Obrigada", sussurrou. "Eu vou ficar aqui", ele respondeu, e ela acreditou nele. Havia algo naquele homem, uma solidez, uma confiabilidade, que a fazia sentir que talvez nem tudo estivesse perdido. O Hospital São Vicente era uma das instituições médicas mais respeitadas de São Paulo, e isso ficou evidente no momento em que Ana Clara foi recebida na emergência. Uma equipe completa de enfermeiros e médicos se mobilizou instantaneamente, transferindo-a da maca molhada para uma sala de parto equipada com tecnologia de ponta. Lucas acompanhou todo o processo, mantendo-se discretamente presente, mesmo quando as enfermeiras sugeriram que aguardasse na sala de espera. "Ela não tem acompanhante", disse simplesmente quando questionado sobre sua presença, e de alguma forma sua palavra bastou para que permitissem que permanecesse por perto.
Dr. Ricardo Mendes, homem de cerca de 50 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, examinou Ana Clara com a eficiência de quem já havia conduzido milhares de partos. Suas mãos experientes palparam a barriga dela, enquanto monitorava os batimentos cardíacos do bebê através de equipamentos modernos. As contrações estão regulares e intensas, anunciou para a equipe. Dilatação de 5 centímetros. O bebê está numa posição boa, mas é prematuro, cerca de 32 semanas. Vamos precisar ter cuidado especial. Ana Clara tentou processar as informações médicas enquanto lidava com ondas de dor que vinham a cada 3 minutos. Através da névoa do desconforto físico, ela observava Lucas, que havia se posicionado respeitosamente num canto da sala. Ele havia trocado a camisa molhada por uma camiseta hospitalar azul que alguém da equipe havia oferecido, mas mantinha a postura ereta e atenta. "Você é o pai?" perguntou uma das enfermeiras a Lucas enquanto preparava soro e medicamentos. "Não", ele respondeu calmamente. "Sou apenas um amigo que a ajudou a chegar aqui." Ana Clara captou a hesitação na resposta dele. Havia algo mais complexo ali, uma história que ela não conhecia, mas no momento não tinha energia para investigar. Outra contração a atingiu, fazendo-a apertar as grades laterais da cama hospitalar. "Respire, Ana Clara." Lucas se aproximou ligeiramente, sua voz mantendo o mesmo tom calmo que havia usado no carro. "Você está sendo muito corajosa." As próximas 2 horas passaram numa sucessão de dor, alívio temporário e expectativa crescente. Lucas permaneceu presente durante todo o processo, oferecendo palavras de encorajamento quando Ana Clara se sentia desfalecida, segurando sua mão quando as contrações se tornavam insuportáveis e mantendo uma presença silenciosa, mas reconfortante. Dr. Ricardo monitorava constantemente os sinais vitais do bebê. "Os batimentos estão bons", informava periodicamente. "Mesmo sendo prematuro, parece estar respondendo bem ao trabalho de parto." Às 18h45, depois de 4 horas intensas, Ana Clara deu à luz uma menina pequena, mas vigorosa. O primeiro choro ecoou pela sala como música celestial, e Ana Clara sentiu todas as dores e humilhações do dia se dissiparem instantaneamente. "Ela é pequena, mas está respirando bem", anunciou o Dr. Ricardo, colocando cuidadosamente a bebê nos braços ansiosos de Ana Clara após os primeiros cuidados. 1,8 kg, um bom peso para a idade gestacional. Ana Clara olhou para sua filha pela primeira vez e sentiu um amor que não sabia que existia. A pequena tinha cabelos finos e escuros, pele rosada e um punho cerrado que parecia demonstrar determinação desde o primeiro momento de vida. "Olá, Sofia", sussurrou, decidindo o nome naquele instante. "Sofia Helena Santos." Foi quando levantou os olhos que viu Lucas observando a cena, a uma distância respeitosa. Sua expressão era complexa. Havia alegria genuína ali, mas também uma melancolia profunda que ela não conseguia compreender. Parecia alguém contemplando algo precioso que havia perdido há muito tempo. "Quer segurá-la?" Ana Clara ofereceu impulsivamente. Lucas hesitou, como se a oferta fosse simultaneamente um presente e uma tortura. Lentamente, ele se aproximou e estendeu os braços. Quando Sofia foi colocada em suas mãos, algo extraordinário aconteceu. O bebê parou de chorar instantaneamente e agarrou o dedo indicador dele com força surpreendente. "Olá, pequena Sofia", Lucas murmurou, e Ana Clara viu seus olhos se umedecerem ligeiramente. "Bem-vinda ao mundo." Durante os dias seguintes de internação, Lucas estabeleceu uma rotina de visitas que surpreendeu tanto Ana Clara quanto a equipe médica. Ele aparecia todas as manhãs às 9 em ponto, sempre carregando flores frescas, não arranjos exuberantes, mas buquês simples e elegantes que alegravam o ambiente hospitalar sem exagero. As conversas entre eles fluíam naturalmente. Ana Clara descobriu que Lucas era proprietário da Montenegro Construções, uma empresa que ele havia construído desde os 24 anos. Filho de um operário da construção civil,
Havia aprendido o ofício nas obras onde trabalhava nos verões da adolescência, estudado engenharia civil à noite e gradualmente construído um império empresarial respeitado em São Paulo. Não foi fácil, ele admitiu durante uma de suas visitas vespertinas. Trabalhei 16 horas por dia durante anos. Sacrifiquei muito para chegar onde estou. E valeu a pena? Ana Clara perguntou, amamentando Sofia no confortável ambiente do quarto particular que Lucas havia insistido em custear. Lucas ficou pensativo por um momento. Profissionalmente, sim, pessoalmente... Ele parou como se tivesse dito mais do que pretendia. Ana Clara não insistiu, mas notou que havia camadas de história pessoal que ele não estava pronto para compartilhar. Em vez disso, ele desviava o assunto perguntando sobre ela. Sua carreira como professora, seus planos para Sofia, suas preocupações sobre maternidade solo. Meus pais morreram quando eu tinha 22 anos. Ana Clara compartilhou numa tarde tranquila. Acidente de trânsito. Desde então é basicamente só eu. Tenho alguns primos distantes, mas nenhuma família próxima. Sinto muito, Lucas disse sinceramente. Deve ter sido muito difícil enfrentar tudo sozinha. Foi, mas me tornou mais forte, eu acho. Aprendi a confiar em mim mesma. Quando chegou o momento da alta médica, Ana Clara se deu conta de que havia se acostumado à presença constante de Lucas. Ele não era apenas um bom samaritano que havia ajudado numa emergência. Era alguém que genuinamente se importava com o bem-estar delas. Lucas, ela disse quando ele apareceu para acompanhá-las para casa. Eu preciso saber, por que você está fazendo tudo isso? Os custos hospitalares, as visitas diárias, toda essa dedicação. Eu sou uma completa estranha. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, organizando Sofia no bebê conforto que havia comprado. Quando finalmente respondeu, sua voz carregava uma honestidade crua. Talvez porque eu reconheça o que é precisar de alguém quando o mundo desmorona ao seu redor. E talvez porque vocês duas me lembrem que ainda existem coisas boas valendo a pena neste mundo. Havia mais na história dele, Ana Clara tinha certeza. Mas enquanto saíam do hospital numa tarde ensolarada de março, com Sofia dormindo tranquilamente e Lucas carregando as bagagens, ela sentiu que pela primeira vez em semanas tinha motivos para a esperança. Eles ainda eram praticamente estranhos, mas havia uma conexão ali, algo que ia além da gratidão e se aproximava de uma confiança mútua genuína. 2 semanas haviam se passado desde a chegada de Sofia ao mundo, e Ana Clara estava começando a encontrar seu ritmo como mãe. O apartamento de 2 quartos na Vila Madalena, que ela alugava há 3 anos com seu salário de professora, havia se transformado num verdadeiro lar para bebê. Fraldas secavam no varal da área de serviço, o berço ocupava um canto do quarto e um cheiro doce de talco e leite materno pairava pelos cômodos. A rotina matinal havia se estabelecido. Sofia acordava às 5 para mamar, dormia até às 8 e então iniciava-se um ciclo de alimentação, troca de fraldas e sonecas que Ana Clara estava aprendendo a navegar. Eram os pequenos momentos, quando Sofia agarrava seu dedo durante a amamentação ou fazia aqueles ruídos satisfeitos após comer, que tornavam toda a exaustão compensadora. Lucas havia mantido sua palavra sobre permanecer presente. Suas visitas eram pontuais, mas respeitosas. Aparecia 3 vezes por semana, sempre ligando antes para confirmar se era um bom momento. Trazia presentes práticos, fraldas de boa qualidade, roupinhas adequadas para bebês prematuros e, ocasionalmente, comida pronta para que Ana Clara não precisasse se preocupar em cozinhar. Bom dia, ele cumprimentou naquela manhã de sábado, carregando uma sacola térmica e um buquê de tulipas amarelas. Como vocês duas passaram a noite? Sofia dormiu 4 horas seguidas pela primeira vez. Ana Clara respondeu, ainda de pijama, e com cara de quem finalmente havia descansado adequadamente. Acho que ela está se acostumando com a rotina. Lucas sorriu. Não aquele sorriso educado que ele usava nos primeiros dias, mas algo mais genuíno e desarmado. Ana Clara notou que ele estava diferente nessas visitas. Menos formal, mais relaxado.
Hoje usava jeans escuros e uma camisa polo azul marinho, bem diferente dos ternos impecáveis dos primeiros encontros. Trouxe café da manhã, ele anunciou, desembalando pães, franceses ainda quentes, frutas frescas e um termocafé com café gourmet. Pensei que você pudesse estar cansada de cozinhar. Eles se acomodaram na pequena mesa da cozinha enquanto Sofia dormia no berço portátil que Lucas havia presenteado. A conversa fluía cada vez mais naturalmente entre eles. Não eram mais estranhos unidos por uma emergência, mas duas pessoas que genuinamente apreciavam a companhia uma da outra. Me conta sobre o dia que Sofia nasceu. Ana Clara pediu, cortando um pêssego maduro em fatias. Do seu ponto de vista, o que você estava fazendo antes de me encontrar? Lucas mastigou pensativamente por um momento. Estava voltando de uma reunião frustrante com investidores. Projeto de um shopping center que vinha negociando há meses havia caído por causa de políticas ambientais. Eu estava irritado, dirigindo meio no automático. E aí me viu. Vi uma mulher claramente em desespero, vestida de noiva, sozinha na chuva. Não pensei duas vezes antes de parar. Ana Clara estudou sua expressão. Mas teve algo mais, não foi? Você não para qualquer pessoa na rua. Lucas ficou quieto por um tempo, girando a xícara entre as mãos. Não paro mesmo, mas algo naquela cena me tocou de uma forma que não esperava. Antes que Ana Clara pudesse investigar mais, Sofia acordou com um chorinho baixo, que rapidamente escalou para uma demanda urgente por atenção. Ana Clara se levantou para pegá-la, mas Lucas foi mais rápido. Posso? Perguntou, já estendendo os braços. Claro. Observar Lucas com Sofia era fascinante. Ele segurava a bebê com uma naturalidade que contrastava com sua confessa falta de experiência com crianças. Sofia se acalmava instantaneamente nos braços dele, como se reconhecesse uma presença protetora e confiável. Ela gosta de você, Ana Clara comentou, sentindo algo aquecendo no peito ao ver a cena. E eu gosto muito dela, Lucas respondeu, ajeitando a mantinha cor-de-rosa ao redor da pequena. Ela é especial, Ana Clara. Vai ser uma pessoa incrível quando crescer. Como você pode ter tanta certeza? Olha a força que ela já demonstrou. Nasceu prematura, enfrentou o primeiro dia de vida com uma coragem impressionante. E tem uma mãe que literalmente deu à luz sozinha na chuva. Essa menina tem uma genética emocional poderosa. Ana Clara sentiu lágrimas inesperadas picar em seus olhos. Ninguém havia falado sobre Sofia dessa forma, como uma pessoa completa e forte, não apenas como uma consequência dos erros dela ou do abandono de Marcelo. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Por ver a gente dessa forma, por não nos julgar. Lucas a estudou por um momento. Ana Clara, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela acenou. O que aconteceu no dia do casamento? Você não precisa responder se não quiser, mas... Ana Clara respirou fundo. Durante as 2 semanas no hospital e as visitas subsequentes, eles haviam evitado cuidadosamente o assunto. Mas talvez fosse hora de compartilhar. Marcelo e eu namoramos por 3 anos. Morávamos juntos há 2. Quando descobri a gravidez, ele ficou assustado no início, mas depois disse que estava feliz, que queria constituir família comigo. Sofia havia voltado a dormir nos braços de Lucas, que ouvia atentamente. Planejamos o casamento por 6 meses. Ele ajudou a escolher a igreja, o buffet, os convites. Na semana anterior ao casamento estava normal. Nervoso, mas normal. Na noite anterior, jantamos juntos, assistimos um filme. Ele me deu um beijo de boa noite e disse, amanhã vamos nos casar. E no dia seguinte, simplesmente sumiu. Deixou uma carta dizendo que não estava pronto para a responsabilidade, que precisava de tempo para pensar. Dona Conceição, a mãe dele, estava tão surpresa quanto eu. Lucas balançou a cabeça, claramente irritado. Que tipo de homem faz isso? Um homem assustado, eu acho. Ou talvez um homem que nunca me amou de verdade. Ana Clara, olha para mim. Ela ergueu os olhos e encontrou uma intensidade que a fez parar de respirar por um segundo. O que ele fez não tem absolutamente nada a ver com quem você é ou com quanto você merece ser amada. Foi pura covardia da parte dele. A sinceridade na voz de Lucas a atingiu como uma onda quente.
Fazia semanas que ela não se sentia valorizada dessa forma, não como a mulher abandonada no altar, mas como uma pessoa completa e digna de respeito. "Posso contar uma coisa para você?" Lucas disse, sua voz ficando mais baixa. "Claro. No dia que te encontrei, eu estava voltando de uma reunião onde havia decidido que ia vender a empresa e me mudar para o exterior. Estava cansado de São Paulo, cansado da rotina, cansado de viver uma vida que não me trazia alegria real." Ana Clara esperou, intuindo que havia mais. "Mas depois de conhecer vocês duas, depois de passar essas 2 semanas vendo Sofia crescer e você se tornando mãe, mudei de ideia. Pela primeira vez em anos tenho uma razão para ficar." O ar entre eles ficou carregado de algo não dito. Ana Clara sentia o coração acelerando, mas havia uma resistência interna. Era cedo demais. Ela havia acabado de sair de um relacionamento devastador. Tinha uma bebê recém-nascida para cuidar. "Lucas", começou, mas ele balançou a cabeça. "Não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse que vocês duas mudaram minha vida também." Sofia escolheu aquele momento para acordar e sorrir. Seu primeiro sorriso real, não apenas gases intestinais. Os 2 adultos riram, e a tensão do momento se dissolveu numa alegria compartilhada. Mas algo havia mudado entre eles. Uma porta havia se aberto e Ana Clara sabia que não haveria como fechá-la novamente. 4 semanas haviam se passado desde o nascimento de Sofia, e Ana Clara finalmente começava a se sentir confiante como mãe. O apartamento havia encontrado seu novo ritmo. Mamadeiras esterilizadas, enfileiradas na cozinha, roupinhas minúsculas secando no varal, e aquele ciclo reconfortante de sonecas e alimentação que agora parecia natural. Sofia estava ganhando peso adequadamente. Já pesava 2,3 kg e seu pediatra, Dr. Fernandes, havia elogiado o desenvolvimento dela na consulta da semana anterior. "Para uma bebê prematura, ela está se recuperando excepcionalmente bem", havia dito, e Ana Clara sentiu um orgulho maternal que a surpreendeu com sua intensidade. Lucas havia se tornado uma presença constante, mas respeitosa em suas vidas. Suas visitas haviam evoluído de encontros formais para momentos genuinamente familiares. Ele chegava às terças, quintas e sábados, sempre trazendo algo útil: fraldas, produtos de higiene ou comida caseira que preparava em casa e trazia em potes de vidro. "Aprendi a cozinhar quando me mudei para meu próprio apartamento aos 18 anos, havia explicado numa das visitas anteriores. Minha mãe insistiu que nenhum filho dela ia viver à base de miojo e delivery. Naquela tarde ensolarada de sábado, Ana Clara estava amamentando Sofia na poltrona da sala quando ouviu a campainha. Não esperava Lucas até mais tarde. Ele havia dito que passaria depois das 4 para ajudá-la a montar o berço novo que havia comprado. Colocou Sofia cuidadosamente no berço portátil e foi até a porta, ainda vestindo uma blusa de amamentação azul claro e calça de moletom confortável. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado, a aparência prática de uma mãe recente. Quando abriu a porta e viu Lucas parado ali com um sorriso ligeiramente nervoso, carregando várias sacolas e um buquê de girassóis, seu coração deu um pequeno pulo. "Cheguei mais cedo", ele disse, parecendo quase tímido. "Espero que não se importe. Trouxe almoço." Ana Clara sorriu, percebendo que havia começado a antecipar essas visitas com uma ansiedade agradável que preferia não analisar muito profundamente. "Claro que não me importo. Entre." Sofia acabou de mamar e está numa fase boa de humor. As sacolas que Lucas carregava continham ingredientes frescos para uma lasanha, não comida pronta, mas componentes para cozinhar juntos. "Pensei que poderíamos fazer algo diferente hoje", explicou, já se dirigindo à cozinha pequena, mas funcional. "Se você não estiver muito cansada." "Na verdade, adoraria ter uma atividade adulta", Ana Clara admitiu. "Amo cuidar da Sofia, mas às vezes sinto falta de conversas que não envolvam horários de mamada." Eles trabalharam lado a lado na cozinha. Lucas preparando o molho bechamel enquanto Ana Clara montava as camadas de massa e carne. Era surpreendentemente natural. Não havia constrangimento ou espaços forçados na conversa.
Lucas contou sobre um projeto novo de conjunto residencial que estava desenvolvendo, e Ana Clara compartilhou suas preocupações sobre quando voltar a dar aulas. A escola disse que minha licença maternidade vai até junho, explicou, adicionando queijo ralado à última camada da lasanha. Mas estou pensando se devo pedir uma extensão. Sofia ainda é tão pequena. Financeiramente você consegue ficar mais tempo em casa? Lucas perguntou, deslizando a lasanha no forno. Ana Clara hesitou. Essa era uma das preocupações que a mantinham acordada durante as madrugadas. É difícil. O salário de professora não é exatamente generoso, e agora tenho gastos extras com Sofia. Mas a ideia de deixá-la numa creche com apenas 4 meses... E se você não precisasse se preocupar com isso? Lucas disse casualmente, mas Ana Clara captou algo mais sério no tom dele. Como assim? Lucas se apoiou no balcão da cozinha, suas mãos limpas da farinha que haviam usado. Ana Clara, eu sei que vai soar precipitado, mas... E se eu ajudasse financeiramente? Você poderia ficar mais tempo com Sofia, voltar ao trabalho quando se sentir realmente pronta. Ana Clara sentiu uma mistura de gratidão e desconforto. Lucas, você já fez tanto por nós. Os custos do hospital, as fraldas, a comida, não posso aceitar mais. Por que não? A pergunta simples a pegou desprevenida. Por quê? Porque não tenho como retribuir. Porque você mal me conhece. Por quê? Porque você ainda não confia em mim completamente. Lucas terminou com um sorriso compreensivo. Ana Clara corou, percebendo que ele havia acertado no ponto central de suas hesitações. Não é que não confio em você, é que aconteceu tanta coisa tão rapidamente. 3 meses atrás eu ia me casar com outro homem. Agora sou mãe solteira e você apareceu como... Como o quê? Como um anjo da guarda. E isso me assusta um pouco. Lucas ficou quieto por um momento, depois se aproximou dela, não invadindo seu espaço pessoal, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver a sinceridade em seus olhos. Ana Clara, você tem todo o direito de estar cautelosa. O que Marcelo fez foi terrível, e seria natural que você desconfiasse de qualquer homem agora. Mas quero que saiba que minhas intenções são genuínas. Quais são suas intenções exatamente? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Ana Clara percebeu que havia formulado a questão que ambos vinham evitando há semanas. Lucas respirou fundo. Honestamente, quero fazer parte da vida de vocês duas, não como um conhecido que ajuda ocasionalmente, mas como alguém importante, como família. O coração de Ana Clara acelerou. Parte dela queria sair correndo. Era cedo demais, complicado, demais, arriscado demais. Mas outra parte, uma parte que vinha crescendo silenciosamente durante essas semanas, queria se aproximar. Lucas, Sofia escolheu aquele momento para acordar e chorar, interrompendo a conversa carregada de tensão. Ana Clara foi buscá-la, grata pela pausa que lhe permitiria processar o que acabara de ouvir. Quando voltou à cozinha com Sofia no colo, Lucas estava terminando de preparar uma salada. Ele olhou para ela com uma expressão que misturava esperança e paciência. Não precisa responder agora, disse gentilmente. Só queria que soubesse onde estou nessa história. Ana Clara balançou Sofia suavemente, organizando seus pensamentos. Posso fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Por que nós? Por que uma mãe solteira com uma bebê prematura? Você poderia ter qualquer vida que quisesse. Lucas parou o que estava fazendo e a olhou diretamente. Porque vocês duas me fazem querer ser uma pessoa melhor. Porque quando estou aqui, sinto que finalmente encontrei um lugar onde pertenço. E porque, ele hesitou, porque há muito tempo não sinto que tenho uma família de verdade. A vulnerabilidade na voz dele tocou algo profundo dentro de Ana Clara. Havia mais história ali. Ela tinha certeza, mas podia ver que Lucas estava se expondo de uma forma que provavelmente não fazia há anos. Que tal começarmos devagar? Ela sugeriu. Ver como as coisas evoluem naturalmente, sem pressão. Lucas sorriu, um sorriso que iluminou completamente seu rosto. Devagar me parece perfeito. O timer do forno tocou, sinalizando que a lasanha estava pronta.
Enquanto Lucas a retirava do forno, Ana Clara observou a cena doméstica. Um homem cozinhando em sua cozinha, sua filha no colo, o cheiro de comida caseira preenchendo o apartamento. Pela primeira vez desde o dia do casamento desastroso, Ana Clara se permitiu imaginar um futuro diferente do que havia planejado. Um futuro que talvez pudesse ser até melhor do que suas expectativas originais. A lasanha está perfeita, ela disse, e não estava falando apenas sobre a comida. 2 semanas haviam se passado desde a conversa na cozinha e Ana Clara sentia que algo fundamental havia mudado entre ela e Lucas. Não era apenas a frequência das visitas, que agora aconteciam quase diariamente, mas a qualidade dos momentos compartilhados. Lucas havia se tornado parte da rotina familiar de uma forma que parecia natural e orgânica. Sofia, agora com quase 6 semanas, estava desenvolvendo sua personalidade. Sorria mais frequentemente, seguia objetos com os olhos e demonstrava uma clara preferência por Lucas quando estava irritada. Ela te reconhece, Ana Clara havia comentado no dia anterior, observando como a bebê se acalmava instantaneamente nos braços dele. Naquela tarde ensolarada de segunda-feira, Ana Clara estava organizando as roupas de Sofia, separando as que já estavam pequenas das que ainda serviam, quando ouviu batidas insistentes na porta. Não eram batidas educadas de visita, eram pancadas impacientes que a fizeram franzir a testa com irritação. Lucas havia saído há 1 hora para resolver questões da empresa, prometendo voltar com o jantar. Sofia dormia profundamente no berço, aproveitando uma das sonecas mais longas que havia tido em dias. Ana Clara não esperava ninguém. Quando espiou pelo olho mágico, seu sangue gelou. Marcelo estava parado do lado de fora, mas não era o mesmo Marcelo com quem havia convivido por 3 anos. Este homem parecia uma versão deteriorada do ex-noivo, mais magro, com a barba por fazer, vestindo uma camiseta amarrotada e jeans sujos. Seus olhos tinham uma qualidade febril que a fez hesitar antes de abrir a porta. "Oi, Ana", ele disse quando ela finalmente destrancou a porta, mantendo a corrente de segurança. Sua voz soava diferente, menos segura, com um tremor subjacente. "Posso entrar? Quero conhecer minha filha." A palavra minha a atingiu como um tapa. "Sua filha?" Ana Clara repetiu, mantendo a porta parcialmente fechada. "Marcelo, você me abandonou grávida no altar. Não deu nenhuma satisfação por mais de 1 mês. Sofia não é sua filha." "Claro que é minha filha", ele insistiu tentando empurrar a porta. "Eu sou o pai biológico. Tenho direitos legais." Ana Clara notou algo estranho em seus movimentos. Uma inquietação nervosa, pupilas dilatadas, a maneira como ele não conseguia ficar parado. "Marcelo, você está bem? Parece diferente." "Estou ótimo", ele respondeu defensivamente, passando a mão pelos cabelos despenteados. "Só quero ver minha filha. É muito pedir?" Antes que Ana Clara pudesse responder, ouviu passos conhecidos subindo as escadas. Lucas apareceu no corredor carregando sacolas de comida e sua expressão mudou, instantaneamente quando viu a cena. Ana Clara visivelmente tensa atrás da porta parcialmente aberta, confrontando um homem que claramente a estava perturbando. "Há algum problema aqui?" Lucas perguntou, sua voz controlada mas carregada de autoridade. Ele se posicionou estrategicamente entre Marcelo e a porta, sua postura irradiando proteção. Marcelo se virou e Ana Clara viu o momento exato em que ele registrou a presença de Lucas, e não gostou nada do que viu. "Quem é você?" perguntou com hostilidade mal disfarçada. "Lucas Montenegro", ele respondeu calmamente, mas Ana Clara captou a tensão em sua postura. "E você deve ser Marcelo." "Ah, então você já ouviu falar de mim", Marcelo disse com um sorriso desagradável. O que mais ela contou? Que sou um monstro? Que não mereço conhecer meu próprio filho? "Filha", Ana Clara corrigiu firmemente. "E você perdeu qualquer direito quando decidiu fugir em vez de assumir suas responsabilidades." "Eu estava assustado", Marcelo explodiu, sua fachada de calma desmoronando. "Era muito para processar. Mas agora estou pronto, Ana. Quero fazer parte da vida dela." Lucas observava o intercâmbio com atenção.
claramente avaliando o estado de Marcelo. Ana Clara viu quando ele notou os mesmos sinais que ela havia percebido: a agitação, a aparência descuidada, o comportamento errático. Marcelo, Lucas disse com voz medida, talvez este não seja o melhor momento para essa conversa. Por que não liga amanhã e agenda uma hora adequada? Não preciso da sua permissão para ver minha filha, Marcelo retrucou, tentando novamente empurrar a porta. Ana, para de ser dramática e me deixa entrar. Foi então que Sofia acordou e começou a chorar. Não o choro manhoso de fome, mas um choro agudo de desconforto que perfurou o ar tenso do corredor. Ana Clara sentiu uma onda de proteção maternal que a surpreendeu com sua intensidade. Você está assustando ela, disse firmemente. Marcelo, você precisa ir embora, agora. Não vou embora sem ver minha filha, ele insistiu, sua voz subindo de tom. Tenho direitos, posso procurar um advogado se necessário. Lucas deu um passo à frente, sua presença se tornando mais intimidadora. O que você vai fazer é sair daqui agora, antes que eu chame a segurança do prédio. Segurança? Marcelo riu amargamente. Para quê? Não estou fazendo nada de errado. Só quero conhecer minha filha. Você está perturbando uma mãe e sua bebê. Lucas respondeu com voz gelada. Está claramente alterado, e sua presença está causando estresse a uma criança recém-nascida. Isso é o suficiente para justificar uma chamada à polícia. Ana Clara viu a raiva crescer nos olhos de Marcelo, mas também viu o momento em que ele percebeu que estava em desvantagem. Lucas era fisicamente maior, claramente mais estável mentalmente, e tinha o apoio dela. Isso não vai ficar assim, Marcelo disse, recuando alguns passos. Ana, você não pode me impedir de ver minha filha para sempre. Vou procurar meus direitos. Seus direitos? Ana Clara sentiu uma raiva que havia estado reprimida por semanas finalmente explodir. Onde estavam seus direitos quando eu estava dando à luz sozinha na chuva? Onde estavam quando passei noites sem dormir, cuidando de uma bebê prematura? Você abandonou seus direitos no mesmo dia que me abandonou no altar. Marcelo pareceu momentaneamente abalado pela ferocidade da resposta dela, mas rapidamente recompôs sua postura agressiva. Você vai se arrepender disso, Ana, ele disse olhando maliciosamente entre ela e Lucas. E você, virou-se para Lucas, não sabe no que está se metendo. Essa história está longe de terminar. Com essa ameaça velada, Marcelo virou as costas e desceu as escadas pisando forte, batendo a porta do prédio com violência suficiente para fazer Sofia chorar ainda mais alto. Ana Clara se apoiou no batente da porta, tremendo ligeiramente da adrenalina. Lucas imediatamente largou as sacolas e se aproximou. Você está bem? Perguntou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Acho que sim, ela respondeu, mas sua voz tremia. Ele estava muito estranho, Lucas, diferente do homem que eu conhecia. Eu notei. Parecia estar sob efeito de alguma substância. Ana Clara olhou para ele surpresa com a observação direta. Você acha que ele estava usando drogas? Os sinais estavam todos lá. Pupilas dilatadas, agitação, comportamento errático. Não posso ter certeza, mas... Sofia continuava chorando. E Ana... Clara a pegou no colo, tentando acalmá-la. Lucas fechou cuidadosamente a porta e trancou todas as fechaduras. Ana Clara, ele disse suavemente, eu acho que você deveria considerar obter uma medida protetiva. Você acha que ele vai voltar? Acho que um homem que abandona uma mulher grávida no altar e depois aparece um mês depois exigindo direitos paternais não está pensando racionalmente. E se ele realmente está usando drogas? Ana Clara balançou Sofia suavemente, sentindo uma mistura de medo e determinação. Não vou deixar ele nos prejudicar, disse firmemente. Sofia merece segurança e paz. Lucas a observou por um momento e ela viu uma decisão se formando em seus olhos. Ana Clara, ele disse calmamente, que tal vocês duas virem ficar na minha casa por alguns dias, até termos certeza de que ele não vai causar mais problemas. A oferta pairou no ar entre eles, carregada de implicações que ambos entendiam. Aceitar significaria cruzar uma linha em seu relacionamento. Admitir que precisava de proteção
confiar nele de uma forma mais profunda. Ana Clara olhou para Sofia, que finalmente havia parado de chorar, e agora olhava para Lucas com aquela expressão séria que bebês às vezes têm, como se estivesse avaliando a situação. Tudo bem, ela disse finalmente, por alguns dias. A decisão estava tomada. O que havia começado como uma tarde tranquila havia se transformado em um ponto de virada que mudaria fundamentalmente a dinâmica entre eles. A casa de Lucas era uma revelação que deixou Ana Clara momentaneamente sem palavras. Localizada numa rua tranquila dos Jardins, a residência de 2 andares combinava a arquitetura moderna com toques acolhedores que ela não esperava encontrar. Grandes janelas permitiam entrada abundante de luz natural, e o jardim interno criava uma sensação de privacidade e paz que contrastava drasticamente com a tensão do dia anterior. O quarto de hóspedes fica no térreo, Lucas explicou, carregando as bagelas delas escada acima. Pensei que seria mais prático para você, com Sofia acordando durante a noite. Ele havia transformado o escritório adjacente numa improvisada sala de bebê, movendo móveis e instalando o berço que Ana Clara usava em casa. Lucas, você não precisava fazer tudo isso, Ana Clara protestou, observando os cuidados que ele havia tomado. Havia até um trocador portátil e uma poltrona confortável para a amamentação posicionada perto da janela. Queria que vocês se sentissem em casa, ele respondeu simplesmente, mas Ana Clara captou algo mais profundo na declaração. Sofia adaptou-se surpreendentemente bem ao novo ambiente. Talvez fosse a tranquilidade da casa ou a presença constante de Lucas, mas ela dormiu melhor naquela primeira noite do que havia dormido em semanas. Ana Clara, por outro lado, permaneceu acordada até tarde, processando as mudanças rápidas em sua vida. Nos dias seguintes, uma rotina doméstica se estabeleceu naturalmente. Lucas trabalhava de casa nas manhãs, participando de reuniões virtuais, enquanto Ana Clara cuidava de Sofia. Às tardes, ele se dedicava completamente a elas, ajudando com banhos, preparando mamadeiras ou simplesmente segurando Sofia enquanto Ana Clara tomava banhos demorados ou cochilava. Você é natural com bebês, Ana Clara comentou numa tarde, observando Lucas trocar as fraldas de Sofia com movimentos precisos e gentis. Estou aprendendo, ele respondeu fazendo caretas engraçadas que faziam Sofia sorrir. Ela é uma ótima professora. Era durante esses momentos cotidianos que Ana Clara via um lado de Lucas que ele mantinha cuidadosamente escondido do mundo empresarial. Havia uma ternura genuína ali, uma capacidade de se conectar que contrastava com a imagem do executivo bem-sucedido e solitário. Na quinta-feira à noite, depois que Sofia finalmente dormiu após um dia particularmente agitado de cólicas, Lucas e Ana Clara se sentaram na varanda dos fundos com taças de vinho. O jardim estava iluminado por luzes suaves, criando uma atmosfera íntima que convidava a conversas profundas. Posso perguntar algo que venho pensando? Ana Clara disse, girando a taça entre os dedos. Qualquer coisa. Você disse que não tem família próxima, que nunca se casou, mas essa casa é grande demais para uma pessoa só. Você a comprou pensando em ter uma família? Lucas ficou quieto por um tempo, olhando para as plantas iluminadas. Quando falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que Ana Clara raramente ouvia. Comprei essa casa há 5 anos, depois que minha empresa realmente decolou. Na época estava namorando sério com uma mulher chamada Beatriz. Arquiteta, inteligente, ambiciosa. Compramos a casa juntos, na verdade. Ana Clara sentiu uma pontada de algo que preferiu não identificar como ciúme. O que aconteceu? Beatriz queria filhos, família. Eu sempre disse que sim, mas no fundo tinha medo. Medo de não ser um bom pai, de repetir os erros do meu próprio pai. Que erros? Lucas respirou fundo. Meu pai era um homem bom, mas viciado em trabalho. Trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Praticamente não conheci ele durante minha infância. Minha mãe criou eu e minha irmã sozinha, na prática. Ana Clara começou a entender as camadas de sua hesitação em formar vínculos profundos. E você tinha medo de se tornar como ele?
Exatamente. Quando Beatriz começou a pressionar mais seriamente sobre casamento e filhos, entrei em pânico. Comecei a trabalhar ainda mais usando a empresa como desculpa para evitar a conversa. Eventualmente ela me deu um ultimato. E você escolheu o trabalho. Escolhi o medo, Lucas corrigiu. E ela estava certa em me deixar. Merecia alguém que estivesse totalmente presente, não alguém fugindo de compromissos. Ana Clara processou a informação, compreendendo melhor a melancolia que às vezes via nos olhos dele. E depois? Depois foram 3 anos de relacionamentos superficiais, trabalho obsessivo e uma casa grande demais cheia de silêncio. Ele olhou para ela diretamente, até encontrar vocês duas na chuva. Lucas, Ana Clara começou, mas ele continuou. Ana Clara, você me fez perceber que eu não tinha medo de ser pai. Tinha medo de não ser amado de volta, de não ser suficiente. Mas com Sofia é diferente. Natural. Porque você não tem expectativas com ela, Ana Clara disse, entendendo. Não tem história de decepções. Talvez, ou talvez porque ela me aceita exatamente como sou. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e possibilidades não exploradas. Ana Clara sentia-se na beira de algo significativo, mas sua experiência recente com Marcelo a tornava cautelosa. Eu tenho medo também, ela admitiu finalmente. Do quê? De confiar novamente, de me permitir acreditar que alguém vai ficar. Marcelo me disse todas as palavras certas por 3 anos, e mesmo assim te abandonou no momento mais importante. Lucas terminou. Ana Clara, posso te dizer algo? Ela acenou. Eu nunca vou te fazer promessas que não posso cumprir. Mas posso prometer que se você me deixar fazer parte da vida de vocês, vou estar presente de verdade. Não meio presente. Não presente quando for conveniente. Presente. Ana Clara sentiu lágrimas picarem em seus olhos. Como posso ter certeza? Não pode, Lucas respondeu honestamente. Amor sempre envolve risco. Mas posso mostrar, dia após dia, que minha palavra vale alguma coisa. Naquele momento, como se tivesse ouvido a conversa, Sofia acordou e começou a chorar baixinho. Ana Clara se levantou para ir buscá-la, mas Lucas foi mais rápido. Deixa eu ir, disse suavemente. Ana Clara o observou através da porta de vidro enquanto ele se aproximava do berço. Sofia se acalmou imediatamente quando ele a pegou no colo, como sempre fazia. Ele começou a cantar baixinho, uma canção de ninar que Ana Clara não reconheceu, mas que fez a bebê relaxar completamente. Quando Lucas voltou para a varanda carregando Sofia, que agora estava alerta, mas calma, Ana Clara sentiu algo se deslocar definitivamente dentro dela. Não era apenas gratidão ou atração física, era algo mais profundo, mais assustador, mais real. Ana Clara, Lucas disse, se sentando ao lado dela com Sofia confortavelmente aninhada em seus braços. Posso beijá-la? A pergunta a pegou desprevenida pela sua simplicidade direta. Não havia manipulação ou pressão, apenas uma pergunta honesta que ela poderia responder como quisesse. Em vez de responder com palavras, Ana Clara se inclinou em direção a ele. O beijo foi gentil, explorativo, carregado de semanas de tensão acumulada e possibilidades futuras. Sofia permaneceu quieta nos braços de Lucas como se aprovasse a união. Quando se separaram, Ana Clara percebeu que havia tomado uma decisão. Não apenas sobre o beijo, mas sobre permitir que Lucas entrasse completamente em sua vida. Sofia precisa de um pai, ela sussurrou. E eu preciso de uma família, Lucas respondeu. Não eram declarações de amor eterno ou promessas de contos de fadas. Eram reconhecimentos práticos e honestos de necessidades mútuas. Mas naquele momento, sob as estrelas do jardim, com Sofia dormindo pacificamente entre eles, pareciam suficientes para começar algo novo e verdadeiro. 3 semanas haviam se passado desde que Ana Clara e Sofia se mudaram para a casa de Lucas, e a vida havia encontrado um ritmo que surpreendeu todos os envolvidos pela sua naturalidade. O que começara como uma medida temporária de segurança havia evoluído para uma convivência harmoniosa que nenhum dos dois queria interromper. Sofia,
Agora com 2 meses e meio estava florescendo. Pesava 3,2 kg, sorria frequentemente e havia desenvolvido uma rotina de sono que permitia que Ana Clara finalmente descansasse adequadamente. O pediatra havia elogiado seu desenvolvimento na consulta da semana anterior, declarando-a oficialmente fora da categoria de bebê de risco. A rotina doméstica havia se estabelecido organicamente. Lucas trabalhava de casa 3 dias por semana, participando de reuniões virtuais enquanto Ana Clara cuidava de Sofia. Nos outros 2 dias, quando precisava ir ao escritório, uma babá experiente chamada Dona Rosa vinha ajudar. Uma mulher de 50 anos que Lucas conhecia há anos e em quem confiava completamente. Essa menina tem sorte, Dona Rosa havia comentado no primeiro dia de trabalho, observando Lucas preparar cuidadosamente uma mamadeira. Não é todo homem que se dedica assim a uma criança que não é biologicamente sua. Ana Clara havia sentido uma pontada de orgulho ao ouvir o comentário, percebendo que ela e Lucas estavam construindo algo genuíno e valioso. Naquela manhã ensolarada de segunda-feira, Ana Clara estava amamentando Sofia na varanda quando Lucas se aproximou com uma expressão séria que a fez franzir a testa. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, notando que ele segurava alguns papéis nas mãos. "Recebi uma ligação do meu advogado pela manhã", Lucas disse, se sentando na cadeira, ao lado dela. Marcelo entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade e pedido de guarda compartilhada. Ana Clara sentiu o estômago se contrair. Era esperado, não era? Era. Mas há algumas complicações. Lucas estendeu os papéis para ela. "Ele está alegando que você é uma mãe inadequada, que está vivendo em condições impróprias com um homem solteiro e que isso representa risco para Sofia." "Condições impróprias?" Ana Clara repetiu incrédula. "Sofia nunca esteve melhor cuidada na vida." "Eu sei disso, você sabe disso, mas legalmente a situação é ambígua. Marcelo está tentando usar nossa convivência contra nós." Ana Clara ajeitou Sofia, que havia terminado de mamar e agora olhava curiosamente para o jardim. "O que seu advogado recomenda?" Lucas hesitou como se estivesse prestes a dizer algo que poderia mudar tudo entre eles. Ele sugeriu 2 opções. A primeira é você se mudar de volta para seu apartamento, estabelecer distância entre nós até a questão legal ser resolvida. E a segunda? A segunda é nos casarmos. As palavras ficaram suspensas no ar matinal. Ana Clara sentiu seu coração acelerar, não apenas pelo susto da proposta abrupta, mas pela realização de que a ideia não a assustava tanto quanto deveria. "Casamento de conveniência para resolver um problema legal?" ela perguntou cuidadosamente. "Não seria só conveniência." "Lucas", respondeu sua voz carregada de sinceridade. "Ana Clara, estas últimas semanas foram as melhores da minha vida. Acordar e ver vocês duas, ajudar a cuidar de Sofia, construir uma rotina familiar. É tudo que sempre quis, mas nunca soube como alcançar." Ana Clara estudou sua expressão, procurando sinais de obrigação ou pena. Em vez disso, viu determinação e algo que se parecia perigosamente com amor. "Lucas, casamento é um passo enorme, e seria pelos motivos certos?" "Seria pelo motivo mais certo de todos", ele respondeu se levantando e se ajoelhando ao lado da cadeira dela. "Porque eu amo vocês duas, porque quero ser oficialmente o pai de Sofia, porque quero construir uma família de verdade com vocês." Ana Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Você tem certeza? Não está se sentindo pressionado pela situação legal?" A situação legal apenas acelerou algo que já estava acontecendo naturalmente. Lucas segurou sua mão, livre. "Ana Clara Santos, você quer se casar comigo?" Antes que ela pudesse responder, Sofia soltou um pequeno arroto que os fez rir, quebrando a tensão do momento. Ana Clara olhou para a filha, depois para Lucas, e percebeu que sua decisão já estava tomada há dias, talvez semanas. "Sim", disse simplesmente. "Quero me casar com você." Lucas sorriu, não o sorriso educado que ele usava em reuniões de negócios, mas algo radiante e transformador que ela nunca havia visto antes. Ele beijou sua mão,
Depois se inclinou para beijar Sofia na testa. Vamos fazer isso direito, disse se levantando, com uma cerimônia pequena mas bonita, para que Sofia tenha fotos quando crescer. Os próximos 15 dias passaram numa sucessão de preparativos práticos e momentos emocionais. Lucas insistiu em fazer as coisas adequadamente. Contratou uma organizadora de eventos para uma cerimônia íntima, comprou um anel de noivado que deixou Ana Clara sem fôlego e cuidou de todos os aspectos legais com uma eficiência que impressionou até seus advogados. A cerimônia aconteceu num sábado ensolarado de final de maio, na mesma igreja do Sagrado Coração, onde Ana Clara havia sido humilhada 2 meses antes. Mas, desta vez, a igreja estava decorada com arranjos simples e elegantes, de rosas brancas e eucaliptos, e havia apenas 20 convidados, amigos próximos de Lucas, algumas colegas de trabalho de Ana Clara e Dona Rosa, que havia se oferecido para cuidar de Sofia durante a cerimônia. Ana Clara usava um vestido de seda azul claro, não branco, porque ela não queria repetir simbologias do casamento anterior, mas algo novo que representasse um novo começo. Sofia estava linda num vestidinho cor-de-rosa, com uma faixa de cabeça delicada. Quando Ana Clara caminhou pelo corredor da igreja, desta vez sem ansiedade, sem medo de abandono, ela viu Lucas esperando no altar com Sofia no colo. Ele usava um terno azul marinho que realçava seus olhos, e sua expressão era de felicidade pura e inabalável. Queridos irmãos, começou o padre Miguel, que havia insistido em oficiar a cerimônia depois de saber da história deles. Estamos aqui para celebrar não apenas a união de Lucas e Ana Clara, mas a formação de uma família que já demonstrou amor, dedicação e compromisso mútuo. Os votos que eles haviam escrito foram simples, mas profundos. Lucas promete ser um pai presente e dedicado para Sofia, um companheiro leal para Ana Clara, e construir uma família baseada em amor verdadeiro e respeito mútuo. Ana Clara prometeu confiar novamente no amor, permitir que Lucas fizesse parte de todas as decisões importantes sobre Sofia e construir junto com ele um lar cheio de alegria e segurança. Quando o padre Miguel os declarou marido e mulher, Lucas beijou Ana Clara com ternura. Depois beijou Sofia na testa, sussurrando: "Agora somos oficialmente uma família, princesa." A recepção foi realizada no jardim da casa deles, porque agora era oficialmente a casa deles. Dona Rosa havia preparado um almoço delicioso, e os poucos convidados celebraram com champanhe e histórias sobre como Lucas havia se transformado desde que conhecera Ana Clara e Sofia. "Nunca vi você tão feliz", comentou Roberto, seu sócio na empresa, observando Lucas balançar Sofia enquanto conversava com os convidados. "Nunca estive tão feliz", Lucas respondeu honestamente. Quando os convidados foram embora e eles finalmente estavam sozinhos como uma família oficializada, Ana Clara se deu conta de que havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Não era o conto de fadas que havia imaginado com Marcelo. Era algo mais real, mais sólido, mais duradouro. "Sem arrependimentos?", Lucas perguntou. Naquela noite, enquanto colocavam Sofia para dormir no berço, que agora ficaria permanentemente no quarto deles. "Nenhum", Ana Clara respondeu, e percebeu que era completamente verdade. 3 dias depois, chegaram os papéis oficiais. Marcelo havia desistido da ação legal. Segundo seu advogado, ele havia sido preso por posse de drogas e decidira não prosseguir com o processo de paternidade. Ana Clara sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por Sofia estar protegida. Tristeza pelo homem, que Marcelo havia se tornado. "Está tudo resolvido", Lucas anunciou, rasgando simbolicamente os papéis legais. "Não", Ana Clara corrigiu, pegando Sofia no colo e se aproximando do marido. "Agora está começando." Lucas a abraçou, envolvendo as 2 mulheres mais importantes de sua vida, e pela primeira vez em anos, se sentiu completamente em casa. A história que havia começado com abandono e humilhação havia se transformado numa família verdadeira, construída sobre bases sólidas de amor genuíno, compromisso mútuo e a certeza de que, às vezes, os melhores destinos nascem dos piores momentos. Sofia cresceria conhecendo apenas um pai, um homem que a escolheu deliberadamente,
que estava presente desde seus primeiros dias de vida e que a amava como se ela fosse seu sangue. E Ana Clara havia aprendido que o amor verdadeiro não vem acompanhado de promessas vazias ou gestos grandiosos, mas de presença consistente, cuidado diário e a vontade inabalável de construir algo duradouro juntos. O final não era apenas feliz, era real, conquistado e construído para durar. 6 meses depois, numa tarde dourada de novembro, Ana Clara observava Lucas ensinando Sofia a bater palminhas no jardim da casa que agora pulsava com vida familiar. A bebê, agora com 8 meses e cheia de personalidade, gargalhava com os sons que conseguia produzir, enquanto Lucas celebrava cada pequena conquista como se fosse um milagre. Ana Clara sorriu, lembrando-se da mulher desesperada que havia corrido de uma igreja em março, vestida de noiva e com o coração despedaçado. Aquela mulher jamais poderia imaginar que sua maior humilhação se tornaria o prólogo de sua maior felicidade. O abandono cruel de Marcelo, que parecera uma sentença de solidão eterna, havia na verdade liberado espaço para que o amor verdadeiro chegasse de forma inesperada, não através de promessas vazias ou paixões dramáticas, mas através da consistência diária de um homem que escolheu amá-las todos os dias, especialmente nos momentos mais difíceis. Quando Lucas levantou os olhos e encontrou o olhar dela através da janela, Ana Clara sentiu aquela sensação familiar de completude que havia aprendido a reconhecer como amor maduro e duradouro. Não era o turbilhão emocional dos primeiros relacionamentos, mas sim a certeza tranquila de ter encontrado seu lugar no mundo ao lado de alguém que realmente havia, e escolhia ficar. Sofia seria criada conhecendo apenas essa versão do amor, presente, confiável, construído dia após dia através de gestos pequenos e grandes, e Ana Clara finalmente compreendeu que às vezes o destino não vem disfarçado de conto de fadas, mas de chuva torrencial e desespero absoluto, preparando o terreno para que algo mais forte e verdadeiro possa florescer. O que havia começado como um resgate se transformara numa família escolhida. E Ana Clara sabia que essa era exatamente a história de amor que sempre deveria ter sido a sua, não baseada em fantasias românticas, mas na realidade sólida e reconfortante de 2 corações que decidiram construir um lar juntos, um dia de cada vez. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta: "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.